Eu vim do Rio de Janeiro, passei 2 dias no Rio de Janeiro, lá na Baixada Fluminense. Semana retrasada fizemos o Nordeste pela segunda vez, né? Fiz os 9 estados mês passado, fiz 3 estados essa semana retrasada. Hoje eu tenho que gravar o último programa, que vai na quinta-feira ser veiculado, e amanhã tem o debate da Globo, que é o último debate. Então devo estar no Rio de Janeiro para o último debate da Globo. Mas rodei bastante, Geraldo. Olha, nós temos uma ideia muito diferente da do Bolsonaro. O Bolsonaro quer armar a população para combater o crime organizado. O que vai acontecer é que vai morrer mais gente. O que nós queremos é federalizar alguns crimes, ou seja, colocar a Polícia Federal, que tem treinamento, tem inteligência, tem capacitação, para enfrentar o crime organizado em todos os estados da federação. Porque nós entendemos que a Polícia Federal tem que se envolver mais com a segurança pública, que hoje é atribuição só da Polícia Militar e da Polícia Civil dos estados. Com a federalização e o aumento do contingente de policiais federais, nós entendemos que o combate ao crime organizado vai ser muito mais efetivo do que se eu der uma arma na sua mão para você enfrentar uma pessoa que tem uma habilidade que você não tem. O cidadão comum não tem condição de enfrentar um assalto a banco com as próprias mãos, mesmo armada. Agora, a Polícia Federal tem inteligência para descobrir as organizações criminosas e fazer o trabalho que tem que ser feito com inteligência e não aumentando a violência nas ruas, que é o que vai acontecer se o Bolsonaro for eleito. Olha, infelizmente o governo Temer termina melancolicamente, né? É muito triste ver o país na mão do Temer, e o que eu vejo de mais triste ainda é o Bolsonaro querer dobrar a aposta do governo Temer. Quando o Bolsonaro fala em cortar o 13º, cortar o Bolsa Família, cobrar imposto de renda de quem ganha menos de 5 salários mínimos, ou seja, o oposto do que nós estamos propondo. Nós estamos propondo que quem ganha até 5 salários mínimos não pague 1 centavo no imposto de renda. Eu vejo com tristeza essa política econômica que o Bolsonaro... É que o economista dele, o Paulo Guedes, que é a única pessoa que ele confia, é banqueiro. E os banqueiros acham que o Brasil só volta a crescer se os pobres ganharem menos e os empresários ganharem mais. Esse é o problema que está em disputa hoje na campanha presidencial. Aqueles que estão do lado dos trabalhadores, imaginando que aumentando o poder de compra vão aquecer a economia, e o Bolsonaro que acha que cortando o poder de compra do trabalhador e aumentando os lucros dos banqueiros, a economia vai ser aquecida. Olha, os bancos vão ter que ser enquadrados. Os juros que eles estão cobrando hoje são juros que não existem em nenhum lugar do mundo. Só para você ter uma ideia, o juro que os bancos estão cobrando no Brasil é 4 vezes maior que a média internacional.
Por isso que quando o Bolsonaro sobe nas pesquisas, o que acontece? A ação dos bancos sobe, porque o Bolsonaro quer proteger os bancos das medidas que eu quero tomar. E a outra coisa que interessa aos bancos, que o Bolsonaro está prometendo, é vender as estatais brasileiras lucrativas, como a Petrobras. Isso vai inviabilizar o Brasil, porque vai aumentar ainda mais o preço dos combustíveis no Brasil, o preço do gás, o preço do diesel, o preço da gasolina. Ele já disse, se precisar eu vendo a Petrobras. Não sou eu que estou dizendo, está gravada essa mensagem do Bolsonaro. Se precisar eu vendo a Petrobras. Então os bancos estão do lado dele, eu entendo, porque os bancos querem ganhar dinheiro na especulação, mas no meu governo os bancos vão sentar à mesa comigo, mas é para negociar a redução dos juros, para que o empreendedor possa abrir o seu negócio, para que o consumidor possa fazer um crediário e para quem está devendo poder pagar a sua dívida pagando um juro normal e não pagando 100% ao ano, 200% ao ano como é hoje. Nós vamos usar o instrumento que a lei prevê, que é o Banco Central. O Banco Central não pode regular só a taxa de juro que o governo paga para os bancos, a chamada Selic. O Banco Central tem que regular também o juro que ele cobra do consumidor. E é isso que o Banco Central não tem feito. E nós vamos introduzir agora regras em que o Banco Central seja obrigado também não só a regular a taxa de juros que o governo paga para os banqueiros na dívida pública, mas os juros que o consumidor e o empresário pagam para o sistema bancário, sobretudo o sistema privado. Mas todos os 5 bancos que hoje detêm 80% dos depósitos vão ter que aceitar essa nova regulação. É uma regulação contra o cartel que os bancos formaram no Brasil e que está prevista na Constituição. Geraldo, primeiro que não é verdade isso. Nós sabemos que houve problemas na gestão de algumas empresas. O que nós dizemos e reafirmamos é que no Brasil do passado, toda a sujeira era varrida para baixo do tapete. E no nosso governo, e isso é dito pela própria Polícia Federal, pelo próprio Ministério Público, quem fortaleceu essas instituições foram os nossos governos. E nós nunca protegemos um correligionário nosso, nem de nenhum outro partido. O indivíduo que cometeu o erro foi investigado, está sendo processado, alguns estão sendo absolvidos, outros estão sendo condenados, mas ninguém foi protegido. Então o PT nunca enfraqueceu a polícia e o Ministério Público. Isso é dito pelos próprios órgãos de combate à corrupção. Então, o que nós não aceitamos é a acusação de que nós enfraquecemos os órgãos de controle. Agora, que houve problemas, houve, como há, em geral, em todos os governos. Agora, nós punimos exemplarmente quem cometeu o erro, não inibindo a ação da polícia e do Ministério Público. Essa é a nossa alegação, e não de que não houve problemas. Eu quero me comprometer com você. A Polícia Federal e o Ministério Público vão receber reforço no meu governo. Reforço. Nós vamos pactuar porque o governo Temer está enfraquecendo a polícia e o Ministério Público e voltando a jogar para baixo do tapete a sujeira que acontece
nos governos. Nós vamos reforçar a polícia, reforçar o Ministério Público. Isso é um compromisso solene que eu tenho com vocês, todos ouvintes que estão nos acompanhando. Não tem mão na cabeça. Agora, isso não significa, Geraldo, que a justiça não possa cometer erros. Por isso que existe recurso. Por que existe recurso? Se não fosse necessário recurso, bastava o juiz de primeira instância. Não precisava recorrer para outra instância. Então, nós temos que garantir também o amplo direito de defesa. E nós reafirmamos que, em alguns casos, existe erro judiciário. No caso do presidente Lula, é flagrante o erro. E nós queremos que os tribunais superiores corrijam o erro que foi cometido contra ele. Porque, efetivamente, ele só foi condenado sem provas para não participar das eleições. Todo mundo sabe disso. Se você perguntar no exterior, para as grandes lideranças internacionais, chefes de Estado, intelectuais, cientistas, todo mundo sabe que o erro aconteceu contra o Lula. Na ONU já se sabe disso. O Papa já sabe disso. Então também não vamos aqui dizer que negar a um cidadão um direito que é consagrado para qualquer pessoa, que é o direito de ver reparado um erro que foi cometido. Isso não tem nada a ver. Você não aceita a condenação de segunda instância. Acha que deve ir do começo ao fim essa discussão que está pendente, inclusive no momento, no Supremo. Eu vou repetir para você o que eu disse. A justiça tem que ser apoiada, mas o direito de defesa também tem que ser apoiado, porque é parte da justiça. E o que eu digo e repito é o seguinte: eu li o processo, eu sou advogado do Lula, e naquele processo não tem uma única prova contra o Lula. E não sou eu que estou dizendo, é a Organização das Nações Unidas, que já pediu para o Brasil um julgamento justo para o Lula. É diferente uma coisa da outra. E a nossa oposição quer confundir as coisas. Defender o recurso do Lula não significa ir contra a justiça, porque, aliás, o recurso é parte do sistema de justiça. Candidato, quando o senhor fala aí que o PT não protegeu ninguém que foi acusado, a gente não pode deixar de incluir o ex-ministro José Dirceu. Eu, particularmente, gostaria de saber qual é o papel do ministro José Dirceu na sua campanha e uma eventual eleição de Fernando Haddad, qual seria a contribuição, na visão do PT, que ele pode dar. Em resumo, eu quero saber o que o ministro José Dirceu vai contribuir com o seu governo, até porque ele disse em entrevistas que o PT está voltando ao poder. Então, qual é o papel do ministro José Dirceu, que, segundo o senhor, o PT não protege ninguém, mas está condenado de segunda instância? Bom, numa palavra, nenhum papel. Para ficar bem claro para quem está nos ouvindo e para você. Não há nenhum papel. O presidente Lula vai ter algum papel de destaque no seu governo? Porque se a gente admitir que o candidato Fernando Haddad vá ao segundo turno e se eleja, o senhor é advogado de Lula. Em 1º de janeiro, o presidente deixa de ser advogado de Lula, o presidente eleito, Fernando Haddad, vai a Curitiba despachar com o presidente Lula? Olha, o Lula é, na minha opinião, o maior estadista da história desse país. E é a pessoa que mais projetou o Brasil no mundo, por boas razões. Porque foi quem mais expandiu as oportunidades de educação. Graças a Deus fui ministro dele da educação e nunca vi tanto pobre filho de trabalhador entrar na faculdade pública e pelo ProUni, pelo FIES, como no meu período. Foi o presidente que matou a fome do brasileiro, é o presidente da transposição, é o brasileiro que efetivamente emancipou o Nordeste, deu um horizonte para a região mais judiada pelos governos na história, 500 anos do Brasil. Então o presidente Lula, sempre que puder, vai ser ouvido como uma voz muito importante no Brasil. O presidente vai ser Fernando Haddad, mas eu jamais vou me negar a conversar com o presidente Lula, e eu espero que ele já tenha sido absolvido até a minha posse, porque o recurso dele subiu, né, para Brasília, e eu tenho certeza que vão reparar o erro gravíssimo que cometeram contra ele. Professor Fernando Haddad
Não, o que nós defendemos é outra coisa. Nós defendemos que nós não devemos entrar em guerra com os nossos vizinhos, em nenhuma hipótese. Nós não devemos tomar partido nos outros países pela oposição ou pela situação, porque o papel de líder do Brasil exige prudência para que nós possamos mediar os conflitos existentes na Argentina, na Venezuela, na Nicarágua ou em qualquer outro país. Entrar em guerra com o nosso vizinho é um erro. Você lembra quando a Bolívia cometeu um erro contra o Brasil? E o Bolsonaro e alguns jornais aqui de São Paulo queriam que o Lula declarasse guerra à Bolívia e mandasse jovens brasileiros morrerem lá na Bolívia por causa de uma refinaria que foi paga. Ou seja, o Brasil, no meu governo, não vai entrar em guerra com nenhum vizinho, não vai arrumar atrito com nenhum vizinho. Nós vamos, pela nossa liderança, mediar conflitos. Esse discurso de guerra, esse discurso belicoso, isso nós não vamos ter com vizinho nenhum. Isso vai levar o Brasil para o buraco. Você cortar direito dos trabalhadores, 13º, férias, cobrar imposto de renda de pobre, vender as estatais, arrumar confusão com o vizinho. Isso é agenda do Bolsonaro. Isso não é agenda do Lula, não é agenda do Fernando Haddad, não é agenda do meu governo. Candidato, pegando essa moda aí da agenda, como é que o senhor analisa o crescimento da intenção de voto do candidato Bolsonaro? E se o senhor concorda com a avaliação que está sendo feita, que é o seguinte, ele cresce por ser um candidato anti-PT. É um equívoco da sociedade, ou como o senhor disse no debate recentemente, a população está sendo induzida ao erro em votar em Bolsonaro. Como é que o senhor analisa esse embate que foi feito na eleição brasileira entre PT e anti-PT? O PT não tem culpa desse embate? Olha, eu atribuo... Eu não sei se você está acompanhando o que está acontecendo no WhatsApp. Se você fizer uma pesquisa do que está acontecendo, você vai ver a baixaria, não tem outro nome para o que eu estou dizendo, que a campanha do Bolsonaro está fazendo no WhatsApp. São milhões de mensagens mentirosas por dia, faz uma semana que isso está acontecendo. Nós já conseguimos que o Tribunal Superior Eleitoral retirasse de circulação algumas mentiras que ele está contando pelo WhatsApp, mas é muito difícil você conter mentira pelo WhatsApp. Por quê? O Twitter é público, o Facebook é público, o YouTube é público. O WhatsApp você não consegue correr atrás com a mesma eficiência que você corre em relação a essas outras plataformas. Então nós estamos fazendo uma corrida de gato e rato em função do que o Bolsonaro está fazendo nas redes sociais, sobretudo no WhatsApp. Eu queria alertar você, ouvinte, se você receber uma mensagem mentirosa, anônima, ligue para nós e denuncie, porque ele está falando coisas contra a família brasileira, está falando coisas contra a escola pública brasileira, está falando coisas contra as professoras brasileiras, estão acusando as professoras de, nas escolas, tratar de temas com crianças pequenas, sobre sexualidade. Eles estão fazendo coisas que são a maior baixaria do mundo. Você, ouvinte, que receber esse WhatsApp, denuncie, não deixe prosperar as mentiras do Bolsonaro no WhatsApp. Isso está confundindo a opinião pública, pessoas de boa fé, pessoas religiosas, pessoas que têm valores familiares que estão sendo confundidas por essa onda de boataria no WhatsApp. Se ele fosse valente, como ele diz que é, ele enfrentaria isso olho no olho e não pelo WhatsApp. O WhatsApp é coisa de covarde, não é coisa de político sério. Professor Fernando Haddad, há algum tempo o ex-presidente Fernando Henrique vem dizendo que se ocorrer o risco de Bolsonaro ganhar a eleição no primeiro turno, seria necessário
Olha, os democratas, eu acho que vão ter uma agenda própria, mas primeiro que eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que nós vamos estar no segundo turno. O Nordeste, eu acho que já acordou para os riscos que o Bolsonaro representa. E eu repito aqui, cobrar imposto de renda de pobre, cortar Bolsa Família, cortar 13º, vai piorar a economia, não vai melhorar. Vai melhorar para os bancos, que nós queremos enquadrar porque estão cobrando juros demais. Eu não acho que vai acontecer isso, acho que nós vamos para o segundo turno, e aí os democratas vão estar todos de um lado, e aqueles que defendem os trabalhadores vão estar todos de um lado, contra essa escalada de violência que ele representa. Fernando Castilho, para fechar a nossa conversa. Candidato, o senhor disse que essa semana que a esquerda, parte da esquerda e boa parte da opinião pública estava apostando no fascismo, né? Quando o senhor chama o candidato Bolsonaro de fascismo, é por esses motivos que o senhor elencou aqui, de ser contra uma série de as propostas dele, ou como é que o senhor poderia explicar isso? O que é ser fascista na visão do PT, diante de um candidato que tem tanta, ou pelo menos tem crescendo opinião, tem 35%. Qual é a visão? Olha, na Alemanha nazista e na Itália fascista, também votaram em pessoas basicamente parecidas com ele, cortando o direito de trabalhadores e proporcionando a escalada do armamentismo, da violência. Então, todos aqueles que pregam intolerância contra o negro, sobretudo contra o negro, contra a mulher, na minha opinião, essa intolerância gera mais violência e não menos violência, que é o que está acontecendo. O número de homicídios no Brasil, ano passado, bateu recorde, não por coincidência, no mesmo momento em que essa figura surge no cenário nacional. Então nós estamos com uma ameaça à democracia, uma ameaça aos direitos dos trabalhadores e à paz social no Brasil. É isso que eu acho que ele representa. Só uma pergunta final que nós estamos recebendo aqui pelo WhatsApp. Pois não. Cuidado com esse WhatsApp. Viu? Dilma é candidata com grandes chances de se reeleger em Minas. O senhor está disposto a ouvir a presidente Dilma, se ela for eleita? Ela teria papel no seu governo, já que o senhor quiser que deu, não vai ter papel nenhum. Mas a presidente Dilma, eleita senadora, o presidente Fernando Haddad, ouviria ela, conversaria com ela teria algum papel no seu governo? Olha, você tem 81 senadores. Todos vão ser ouvidos pelo presidente da República, independentemente de partido. Agora, ela é do meu partido, então evidentemente que ela será ouvida. Você não pode governar ameaçando fechar o Congresso, como o Bolsonaro fez recentemente, dizendo que quer aprovar uma nova Constituição e não submeter ao Congresso Nacional, submeter a referendo sem passar pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional, com todos os defeitos, né, ele é um poder constitucional. Ele não pode ser fechado em hipótese nenhuma. Ele tem que ser ouvido. Uma pergunta mais. O ex-ministro Zé Dirceu disse que estava na hora de rever algumas atribuições do STF. Então, não iguala a proposta, ou pelo menos? Mas, querido, aí você entrevista o Zé Dirceu. Você me entrevistou e eu te respondi com toda sinceridade. Mas você está tão interessado nele, liga para ele. Muito obrigado, viu? Obrigado, querido. Um abraço para vocês, viu? Grande abraço para vocês e para o povo pernambucano.